Olá, meus queridos! O assunto da nossa aula hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos voltados à física, tá? Que é a força de atrito, que nós já vimos até uma videoaula referente a esse assunto. E o outro é o assunto que nós vamos estudar na aula de hoje, um assunto novo, que é a força elástica, tá? Então, se prepara, tá? Para pegar aí o caderno, pegar uma caneta, pegar o material mesmo que você precisa para estar acompanhando essa aula, fazer o seu esquema através dessas explicações com base nesse assunto voltado aí a esses dois tipos de força, força de atrito e força elástica, ok? Estão todos preparados? Então vamos lá. Pessoal. Se tratando da força de atrito, a gente tem que entender com base no conceito, né? Inicialmente, para a gente entender algum tipo de força, algum tipo de assunto voltado à física ou a qualquer outro assunto, né? A gente tem que se deter primeiramente a parte inicial que corresponde justamente ao conceito, né? Você entendendo o conceito, você consegue, né, ir adiante e compreender de uma forma melhor o assunto. Então vamos lá. O que é a força de atrito? Então está associado justamente a quê, né? Esse contato entre as superfícies, né? Tá? Onde vai opor aí o movimento a qual uma das superfícies vai estar realizando, desenvolvendo. Então, se o sentido do movimento dessa palma da minha mão é para cá, tá? A força de atrito ela vai pegar aí o sentido contrário, ela vai impedir. Ela vai realizar uma oposição àquele movimento, tá? A menos que ela sofra aí, né, um preenchimento das suas irregularidades, porque na verdade, tá, uma das superfícies que vão estar ali em contato, elas vão apresentar os seus atritos, né? Um piso, por mais liso que ele seja, vai haver ali algum meio, alguma estrutura que vai impedir que você continue ali deslizando, escorregando, certo? Você pega ali um piso, você vê que tem uma brecha entre um piso e outro. Então, aquelas irregularidades ali é justamente o que vai praticamente impedir que você continue sofrendo aquele deslizamento, tá? Porque é ali onde seu pé, o solo do seu pé, ele vai entrar em contato com essa força de atrito, essa força contrária, tá? Na qual vai impedir a movimentação do seu corpo. Então, praticamente ali você se estagna, você para. Então, que fique entendido, tá? Que força de atrito está associada, né? As forças de contato entre superfícies que se opõem aí ao seu movimento, tá? A acontecer a movimentação dos corpos. Então é uma força que vai impedir, que praticamente vai estar ali impedindo, realmente atrapalhando, dificultando um corpo se movimentar, se deslocar. Tipo, você imagine ali um tapete, né? Um carpete. Você vai arrastar uma mesinha, vai arrastar algum objeto sobre aquele carpete ou tapete, você vai perceber que, né, aquela parte mais consistente, né, a estrutura do carpete mesmo, a superfície do carpete, ela vai dificultar o movimento, a força que você vai estar impulsionando sobre aquele objeto. Então, consequentemente, você vai ter que, quando você percebe isso, você já vai começar a aplicar mais força ainda sobre aquele corpo, sobre aquele objeto que você está querendo fazer um deslocamento, porque você está percebendo que tem algo ali que está impedindo, que está barrando o movimento do corpo. Então, quanto mais você percebe isso, mais força você vai impulsionando sobre o objeto, até que você chegue a uma força máxima e aí, consequentemente, é claro que a sua força nessa situação, né, vai permitir o deslocamento do objeto quando você aplica uma força máxima e aí, consequentemente, essa força máxima ela acaba sendo maior, tá, do que a força de atrito, do que a força que está impedindo ali o deslocamento do objeto, do corpo que você tem intenção de deslocar, ok? E aí, no caso da força de atrito, nós temos dois tipos de força, né? Nós temos a força de atrito estática e a força de atrito cinética. A força de atrito estática foi essa que eu acabei de comentar aqui para vocês, né? Que você vai fazer o deslocamento de um objeto, de um corpo, você percebe que tem um atrito ali, tem algo impedindo o deslocamento, então você vai impulsionar a força.
cada vez mais força, até que você consiga realmente a sua força, tá? Consiga aí ser superior à força de atrito que está impedindo o movimento do corpo. Aí sim você consegue, né, provocar o movimento daquele objeto, tá certo? Agora a força cinética é uma força na qual a gente já não vai perceber, tem atrito, mas o atrito ele não é tão presente assim como no caso da força estática, certo? Na força estática você tem que impulsionar muita força, tá? A força cinética basicamente ali já vai estar acontecendo o que? O movimento do corpo. Embora tenha atrito, mas o corpo vai estar conseguindo se movimentar, tá certo? Então, consequentemente, a força que vai ser impulsionada por esse corpo, tá? Já não vai ser de tanta resistência assim. Não vai haver tanta resistência assim impedindo aquele corpo de se movimentar. Então, consequentemente, ele acaba, né, entrando aí num processo cinético. Ele entra em movimento, ele consegue fazer o deslocamento, tá certo? Existe também a questão da resistência, não somente das superfícies, né, assim, de contato diretamente. Né? A gente pode sofrer resistência também estando no ar, né, a resistência do vento, tá? Então, quanto maior for a velocidade com que o seu corpo ele se desloca, tá? E quanto maior o espaço em que ele ocupa, maior será a resistência que o ar vai impulsionar aí sobre o seu corpo, tá certo? É interessante que a gente também entenda, por exemplo, né, que os aerofólios, como já foi passada até uma atividade para vocês, são estruturas nas quais, né, nós vamos identificar aí em aeronaves, vamos identificar no corpo de alguns animais, né, para que eles possam apresentar aí uma aerodinâmica, uma resistência maior aí à ação do vento, tá? Então, geralmente, os corpos que apresentam, né, essa aerodinâmica, eles têm aí como característica apresentar mais curvaturas na sua estrutura, na sua superfície, tá? Eles podem apresentar estruturas mais arredondadas, que são formas que vão praticamente aí entrar em resistência com a ação do ar, do vento que vem aí em direção ao corpo, tá? Você percebe no caso, por exemplo, o caso das aves, né? As asas, elas têm algumas superfícies, umas curvaturas maiores no corpo delas, quando elas ficam realmente eretas, tá? O caso dos golfinhos, das baleias, tá? O caso das aeronaves. Então, existem carros também, como o caso de carros de Fórmula 1, que eles apresentam, né, esse formato, essa estrutura com maior nível de curvaturas na sua superfície, e para justamente aí sofrer uma maior resistência com relação ao ar, certo? Então, quanto maior a velocidade do corpo, maior a resistência ao ar. Para a gente, né, chegar na parte dos cálculos, né, se tratando mesmo da parte prática, na qual nós vamos desenvolver aí fórmulas para estar sendo aplicadas aí em determinadas situações do nosso cotidiano, a gente precisa entender, né, algumas incógnitazinhas que nós precisamos utilizar nessas fórmulas, aplicar nessas fórmulas, para que nós possamos desenvolver esses cálculos, né, voltado tanto à força estática, a força de atrito estática, quanto a força de atrito, né, cinética, tá certo? Lembrando, tá? Tenta associar esses termos. Força de atrito estática, parada, tá? O objeto tá ali parado, você tá tentando movimentar ele, mas tem que impulsionar uma força maior, porque a força de atrito tá grande. Então, por isso que o objeto ele não se movimenta, ele não se desloca. A força cinética, tá? Você tá impulsionando ali uma força na qual, consequentemente, esse objeto está tendo a capacidade de se movimentar. Então, consequentemente, a resistência já não é tão grande assim, tá certo? Quando eu falo de fórmulas, né, é para que a gente realmente entenda que até mesmo esses assuntos envolvendo, né, essa parte da física, nós precisamos desenvolver alguns cálculos. E os cálculos que nós vamos desenvolver são cálculos básicos, tá? São questões simples. Iniciei o assunto, né, voltando mais à parte conceitual, né, vendo mais aplicabilidade na nossa prática do cotidiano,
E, consequentemente, agora nós vamos apresentar, né, através desse esquemazinho aqui básico, tá? As fórmulas voltadas aí à força de atrito estática e à força de atrito cinética, ok? Então, observe só o seguinte. Aqui nós temos a força máxima, tá? A força de atrito máxima, tá? Esse Fzinho, ok? Ou pode ser FAT, força de atrito, tá? Mas sempre que você vê força de atrito máxima, você sempre associa a força de atrito estática, tá certo? Então vamos lá. E aqui abaixo a gente tem uma outra representaçãozinha de um outro componente da fórmula para a gente calcular a força de atrito estática, tá? Que no caso aqui é o Mi, né? Que chama o Mzinho, que na verdade ele é o coeficiente de atrito, tá? Então esse coeficiente de atrito ele está associado justamente aqui. Então esse coeficiente de atrito a gente vai associar justamente aí a quantidade de atrito que esse corpo está sofrendo para que ele possa entrar em movimento, certo? E aqui logo em seguida nós temos a força normal, que é um outro tipo de força que nós vamos estudar, que é um tipo de força que nós vamos estudar posteriormente, tá? A força normal. E essa força normal também nós já comentamos, né? Que ela tem relação com a própria força de contato, né? Então, a força normal, que fique claro aqui para vocês, que quando for para resolver essas questões de cálculo, tá? Vocês entendam que a força normal, ela é igual, tá? A massa do objeto, ok? A massa, a quantidade de matéria do objeto e vezes, no caso, tá? A gravidade, ok? Então, se a gente for pegar aqui a questão da gravidade, a gente sempre vai estar associando a gravidade aí da Terra, né? A ação gravitacional que a Terra impõe sobre os demais corpos, que no caso, né, é 9,8, ok? Aí aqui, logo em seguida, né, nós temos aqui a representação estrutural mesmo da formulazinha para você calcular o FAT máximo, que é a força de atrito máxima, que é Mi, tá? Que é justamente o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. E aqui logo em seguida, nós temos, logo abaixo, né, nós temos o FAT C, né, FATIC, tá? Pode ser pronunciado assim também, que é justamente a força de atrito cinética. E aí você também vai ter aqui ela igual ao MC, que no caso, né, é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal, ok? Então essas são aí as fórmulas para a gente calcular. Geralmente, acredito que aqui devo estar saindo assim de uma forma contrária para vocês, né, na folha, mas enfim, eu não tem problema, tá? Eu vou estar botando a foto aí logo em seguida, depois das videoaulas, para que vocês façam a anotação desse esqueminha básico no caderno de vocês, para melhor esclarecimento com relação às fórmulas, tá? E o conceito básico do que nós comentamos aqui sobre a força de atrito. Ok? Então é isso sobre força de atrito, tá? Qualquer dúvida, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, para que realmente eu consiga esclarecer, tá? Façam as perguntas, porque só assim a gente vai saber realmente onde é que está a dúvida, onde é que não está havendo aí a compreensão, certo? E vamos seguir agora para a força elástica.